mais um dia que o Senhor nos concedeu para nós aprendermos junto da Tua Palavra. Abre comigo no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos estar lendo até o versículo 11. Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 1, de 1 a 11. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 1 até o 11. A palavra do Senhor diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhes Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, clamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Papai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos do Senhor. Revela ao nosso coração a pessoa do Teu Filho, através do Teu Espírito, para que possamos, Pai, cada vez mais aprender do Senhor, através da Tua Palavra, e colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nos ajude, Senhor, nesse tempo, para que cada dia cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, mais um relato aqui do Evangelho segundo João. Aqui nesse relato, aqui fala bodas, é o casamento. Aqui significa um casamento. Esse Caná da Galileia, aqui está dizendo, ao terceiro dia, fizeram-se bodas em Caná da Galileia. Caná da Galileia fica cerca de 10 quilômetros da cidade lá onde Jesus morava. E a maioria do povo dessa cidade era árabe e muçulmanos. Predominava esse povo nessa cidade. Aqui fala o terceiro dia. O terceiro dia, de como contar esse terceiro dia? Esse terceiro dia, provavelmente, era o encontro de Natanael, quando Jesus encontrou com Natanael. Aí, depois disso, o terceiro dia. Nesse tempo aqui, nessa passagem, nessa narrativa, o Jesus, ele tinha 6 discípulos com ele. Ainda não era o chamado Jesus completo, ainda faltava 6. Aqui tinha 6 discípulos. Aqui nos versículos anteriores, do 1, aqui sempre vai falar no dia seguinte, começando lá deixa eu dar uma olhadinha no versículo
Aqui começando no versículo do João 1, 19 ao 28, vamos dar uma lida lá. Aqui fala do testemunho de João, fala assim: é esse o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse quem era tu. Aqui ele fala no 29, 1:29, fala: no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois no 36, versículo 35, ele fala assim, 1:35: no dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E o 36, e vendo por ali andar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Aí depois aqui no 43 vai falar, diz de novo: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E depois encontrou Natanael. Nesse período aqui são mais ou menos 3 dias. Depois disso mais 3 dias, que equivale mais ou menos uns 6 dias ou 7 dias que aconteceu o casamento. Aqui nesse casamento, Maria estava ali no casamento, diz aqui o versículo. No 3º dia, fizeram uma boda em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, que era Maria. E Jesus também foi convidado e o seu discípulo. Então o seu discípulo foi convidado também para esse casamento. E faltando vinho, nesse episódio, a falta de vinho. Há uma falta, uma necessidade social ali na época. Nessa época, a festa do casamento era uma das festas mais importantes que tinha. E a festa durava mais ou menos 7 dias. E o noivo, a família do noivo, providenciava toda a festa para o povo. E na falta do vinho ou de alguma coisa da festa, era uma vergonha nessa época. Era uma desonra aos convidados. Interessante que Jesus participava das festas também, ele era social também, sempre ele estava nas festas. E aqui é interessante que Maria se dirigiu a Jesus, aqui no versículo 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. Faltou vinho, faltou alegria, porque o vinho, ele é o símbolo, aqui simbolizava a alegria, simbolizava a comunhão aqui no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o vinho simboliza o sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado para a remissão dos pecados. E lá no Velho Testamento era símbolo de alegria. O versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O modo que Jesus tratou a Maria: mulher, que tenho eu a ver contigo? Ele não poderia dizer: mãe, que tenho eu a ver contigo? Aqui Jesus já tinha assumido um ministério, aquilo que o Pai designou para ele. Aqui ele já tinha sido mostrado para alguns daqueles como o Filho de Deus, como aquele que veio tirar o pecado do mundo. Então aqui ele já tinha começado a missão dele. Então a Maria aqui não foi falado com um modo de mal educado, mas ele estava aqui como filho do homem, como verbo, aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que fez carne. Então aqui Maria aqui já não era mais a mãe de Jesus espiritualmente, ela era uma pessoa como as outras, era tratada como as outras. Na hora da crucificação de Jesus também ele repetiu: mulher.
Então esse texto aqui é muito interessante, porque tem algumas coisas a ver com a nossa vida. Como é que está Jesus na nossa vida? Será que nós temos convidado Jesus para participar das nossas vidas, do nosso projeto? Aquele projeto do casamento, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. Como é que está Jesus? Nós temos convidado Jesus para entrar no nosso projeto? E na nova aliança, é Jesus que nos convida. Vinde a mim. Nós temos ido até Jesus, nós andamos cansados, nós andamos aflitos, e nós não queremos ir até Jesus. Jesus faz um convite para nós. Jesus está todos os dias na nossa porta batendo, para ter comunhão conosco. E nós temos rejeitado essa comunhão com Jesus. Nós temos rejeitado esse convite. E nós estamos clamando. Nós estamos clamando de cansado desse mundo cruel, dessa opressão desse mundo. E nós não temos rejeitado esse convite. Do vinde a mim. Vinde a mim, para que tenhas vidas e vida abundante. Vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. O versículo 5 aqui Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Interessante que Maria tinha certeza que de Jesus ia sair algo importante. Porque Maria sabia que Jesus era filho de Deus. Maria, desde o início, era a promessa do Senhor, o Salvador. Estava ali posto 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. Aqui essas talhas aqui, ela é em torno de 80 a 120 litros de água. Se a gente for fazer mais ou menos uma matemática, 100 litros cada uma, daria em média 600 litros. Então aqui foi 600 litros de vinho, fazendo uma matemática aqui, fazendo uma comparação de uma pela outra. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Aqui nós notamos que estava vazia. Para que Jesus entre no nosso coração, nós precisamos estar vazios de nós mesmos. Não tem como Jesus entrar no nosso coração se nós estivermos cheios de nós. Nós precisamos estar vazios, se esvaziar para que Ele entre. Enchei até em cima. Tudo que Jesus faz, Ele faz em abundância. Tudo. Ele fala para nós: tenha vida em abundância. Tudo que Ele faz em abundância. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre Sala. E o levaram. É interessante também aqui os serventes, aqui os funcionários. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que alguém manda a gente fazer, né? Aquilo que a gente pede para a gente fazer. Sempre a gente vai fazer com reclamação. A obediência desses funcionários, desses serventes, não disse nada. Tudo que Jesus disse, eles fizeram, sem reclamação. Talvez até alguns, mas vou levar água. Mas eles fizeram tudo o que Jesus mandaram. Não questionaram o que era, se era água. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, clamou o mestre Sala ao esposo. Ele disse: é acostumado nas festas as famílias serviram o melhor vinho no início. Depois que o pessoal já estava meio alcoolizado, já, vamos colocar assim, já com a cabeça cheia, aí eles colocariam o vinho aquele mais ruim, o mais frágil, né? Para que eles tomassem. E quando a pessoa está
uma cabeça cheia, cabeça com problemas, muitos problemas, dificilmente ela vai identificar o falar do nosso Senhor. Dificilmente ela vai identificar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor fala para nós. Por isso que é importante, quando nós tivermos problemas, muitos problemas, nós precisamos clamar ao Senhor. Espera um pouco, coloca aos pés do Senhor e fala com Ele, porque na nossa agitação, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Na nossas correrias dia a dia, nos nossos alfazeres dia a dia, na opressão que o mundo nos coloca em nós, muitas vezes nós não conseguimos compreender o falar do Senhor nas nossas vidas. O 9, logo o mestre Sala provou a água feita vinho. Isso eu já li, não sabendo de onde viera, só o servente que sabia, só os funcionários que sabiam. Aí ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Por que o Senhor transformou a água em vinho? O João 15 fala que, João 15:1 fala, o Senhor é a videira verdadeira. O Senhor é a videira. Por isso que ele pode e transformou a água em vinho. O Senhor criou todas as coisas foram criadas por Ele. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, porque tudo foi feito por Ele. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então esse sinal aqui foi para manifestar a glória do Senhor. Esse sinal foi para manifestar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler alguns textos aqui agora. O João 1, não, João 1 não, João, deixa eu localizar aqui. Mateus 26, 27. Mateus 26, 27, vamos dar uma olhadinha. Mateus 26, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: e tomando o cálice, dando graça, deu, dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Esse é a mesa do Senhor. Então o vinho aqui, ele fala do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado. Ele fala também de uma lembrança. Ele fala também da esperança que ele venha. Essa esperança que nós, todos os cristãos, têm de esperar, preparar para esperar essa vinda do nosso Senhor. Então o sangue no Novo Testamento é a remissão do nosso pecado. É o sangue que foi derramado na cruz. Na cruz o Senhor derramou o sangue, para que através do sangue nós ficássemos purificados de todo o nosso pecado. Essa é a obra do Senhor Jesus. E a hora, que fala, não é chegada a hora. João 12, lá João 12, acho que é 23. João 12, 23. Vamos lá. João 12, 23 diz assim:
Jesus respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então é chegada a hora. Jesus aqui estava indo para a cruz, para nos resgatar da perdição eterna. Então aqui chegou a hora. Qual que é a hora? É a hora do Pai. Jesus sempre foi obediente àquilo que o Pai designou para ele. Então quando ele fala aqui nessa passagem, mulher, ainda não chegou a minha hora. Porque tudo que Jesus fazia, ele fazia na dependência do Pai. E era a hora do Pai. Nós é a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos as coisas na hora. Nós colocamos diante do Senhor e já achamos que o Senhor vai fazer naquela hora. O Senhor tem a hora dele. Tem a hora dele nas nossas petições, para atender nossas petições, de sim ou não. E nós devemos também saber esperar a hora do Senhor em nossas vidas. Ele tem um momento para cada coisa. O momento dele é o melhor para nossas vidas. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas por não aguardar a hora do Senhor e quebramos a cara. Aí depois a gente fica procurando novamente como consertar aquilo que a gente faz sem esperar a hora do Senhor. Apocalipse 3, 20. Apocalipse 3, 20. Apocalipse 3, 20. A palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O Senhor está batendo nas nossas portas. O problema é que nós não estamos conseguindo identificar a voz dele. O Senhor quer comunhão conosco. O Senhor procura nós para ter comunhão com ele. Naquela passagem, o Senhor Jesus foi convidado. E hoje nós somos convidados a abrir a porta para que Ele entre e tenha comunhão conosco. Irmão, será que nós temos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre? Para que o Senhor haja nas nossas vidas? Igual aquela passagem que tem, o Jesus estava no barco com os discípulos, mas os discípulos não perceberam que Jesus estava, esqueceram, nas aflições daquele momento, esqueceram que o Senhor Jesus estava com eles. Nas nossas aflições, será que nós não temos esquecido nosso Senhor Jesus Cristo e temos procurado socorro aqui nesse mundo, socorro do mundo? Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, nós precisamos entregar nossas vidas a Ele. Por mais pequeno que sejam as nossas decisões, nós temos que colocar diante do Senhor, para que Ele nos guie. Só Ele pode nos suprir de todas as nossas necessidades, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos. João 5,19. João 5,19. A palavra do Senhor diz assim: a Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai.
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então, tudo que Jesus faz é pelo Pai. Ele não faz nada de si mesmo. Quantas vezes nós fazemos as coisas por nós mesmos? Quantas as vezes, ou a maioria das vezes, né? A gente faz as coisas por nós mesmos. Como que vai dar certo? Se nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai. Nós precisamos ter essa obediência de tudo aquilo que nós fomos fazer. Nós precisamos colocar diante do Pai, para que o Pai aprove ou não aquilo que a gente vai fazer. Nós precisamos ouvir o conselho do Pai, como Jesus era obediente, como os servos foram obedientes em tudo aquilo que Jesus mandou eles fazerem. João 5,30. Agora vamos 5,30. João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim julgar, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus sempre fez aquilo que o Pai colocou para que ele fizesse. E como que nós fazemos? Será que nós fazemos tudo aquilo que o Pai tem colocado em nossas vidas? Será que nós fazemos aquilo que o Pai designou para nós? O nosso chamado como cristão? No nosso servir como cristão? Será que nós temos feito aquilo que o Pai tem colocado para nós? Porque tudo aquilo que o Pai coloca para nós, Ele nos capacita. Nós temos um ajudador, nós temos um consolador, que é o Espírito Santo. Nós temos um companheiro de dia a dia, a todo momento. Nós temos um conselheiro, que nós podemos ir a Ele a todo momento, para que Ele nos aconselhe, para que nós não erramos tanto como nós erramos. João 8, 29. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai está conosco. Ele não tem deixado nós só. Não só o Pai, como o Filho também está conosco, como o Espírito Santo está conosco. Ele não nos deixa só. Ele não nos tem deixado só. Aqui Jesus fala, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E nós temos feito tudo que agrada ao Pai. O Pai está conosco. O Pai é misericordioso. Mesmo nós pisando na bola, nós errando, Ele está conosco. Mas Ele está clamando para que nós vamos até Ele, para que Ele nos ensina, porque Ele é manso e humilde de coração. Ele tem prazer de nos ensinar seus filhos. Irmãos, essa pequena passagem aqui de João, vamos voltar lá, João 2. Essa pequena passagem de João 2, aqui nós podemos tirar várias lições para nossas vidas. Aqui nós aprendemos com o servo a obediência que teve no falar de Jesus com ele. Não questionou, simplesmente fizeram. Talvez até pensaram que não ia dar em nada, mas eles foram obedientes.
E o servo, o Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus foi apresentado como Filho de Deus, mas não tinha feito nenhum milagre. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez nesse casamento. Esse foi chamado por João de sinais. E o que aconteceu aqui, o Senhor Jesus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer fazer no nosso casamento. Ele quer fazer na nossa família. Ele quer fazer no nosso trabalho. Ele quer fazer em tudo aquilo que nós necessitamos. Ele quer fazer esse milagre em nossas vidas. Por isso que nós precisamos ser esse casal aqui, esse noivo aqui, essa noiva, aqui nessa festa de casamento. Ele teve o privilégio de ter o Jesus como convidado. E nós temos o privilégio de ser feitos filhos de Deus. Jesus nos chamou para crer nele. Jesus fez uma obra, e é nessa obra que nós precisamos crer. Interessante que ele nos atraiu em seu corpo, para que através da tua morte nós podemos ser feito uma nova criatura. Ele morreu, a palavra diz que nós morremos com ele. Ele foi sepultado, a palavra diz que nós fomos sepultados com ele. E ao terceiro dia ele ressurgiu. Aqui também é o terceiro dia. No casamento é o terceiro dia. O Senhor Jesus também ressuscitou no terceiro dia. Aqui fala de casamento. E nós, como os filhos, nós somos a noiva, a igreja noiva do Cordeiro. E nós precisamos se preparar para que o Senhor volte. A igreja precisa ser purificada pela palavra. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa ter compromisso com a palavra do Senhor. Nós fazemos parte dessa igreja do Senhor. Nós fazemos parte dessa noiva do Senhor. E essa noiva precisa estar preparada para que Ele venha. Nós reclamamos aqui do mundo, né? Nós reclamamos das aflições do mundo. Mas muitos de nós não querem que Ele volte. Nós gostamos daqui. A palavra fala que a nossa pátria é no céu. E nós precisamos apressar. Como é que nós vamos apressar a volta do Senhor? Se nós ainda estamos fincados nossas raízes aqui. A palavra fala que nós fomos arrancados desse reino de trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Mas nós gostamos muito ainda daqui. Nossa carne ainda está muito forte. Nossa carne ainda está muito obesa. E ela precisa ser crucificada. Ela precisa ser entregue ao Senhor para que Ele haja nas nossas vidas. Vou ler só mais um texto para nós encerrarmos. Eu vou ler o versículo 11 aqui, o João 2,11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória. Os seus discípulos creram nele. Essa glória do Senhor Jesus foi manifestada nas nossas vidas. E nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pensamos, de tudo que nós pedimos, de tudo que nós precisamos. Nós precisamos confiar e ser digno de toda a confiança. Nós cantamos o hino, posso confiar, nesse nós podemos confiar. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Revela, Senhor, o nosso coração. Traga luz, traga discernimento. Traga, Pai, o desejo no nosso coração de aprender mais do Senhor. Que essa passagem aqui, Pai, sirva de lição para nós, para que nós
possamos ouvir a Tua voz, ir até nosso Senhor, para que tenhamos vida e vida abundante, para que deixemos um pouco esse mundo e se apegamos à coisa do alto e pensamos nas coisas do alto, que é a Tua palavra, que é o Teu reino, que é um reino eterno. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.